Então vamos lá. A transformação do mundo se faz pela conversão. Não se trata da conversão a uma seita, a um tipo de fé, mas da conversão dos valores mundanos para os valores espirituais. O médium é um servidor do espírito e, para servi-lo, terá que integrar-se nas condições espirituais que traz em si mesmo e na sua essência humana. Isso é totalmente Essential Way. Por quê? A gente está falando o seguinte: esse trabalho aqui é de autoconhecimento e de desenvolvimento mediúnico e de caridade energética. Todos somos médiums, cada um no seu quadrado, no seu porquê, né, reencarnatório. Uns ostensivos, outros não. Aqui no Essencial a gente tem pessoas da Umbanda, do Candomblé, a gente tem pessoas budistas, a gente tem pessoas católicas, tem pessoas de de outros países. E a gente foca na energia para poder fazer um trabalho de caridade, de equilíbrio, de autoconhecimento. Só que isso se dá se a gente se converte. Só que o dia de hoje, o mundo de hoje, não existe mais, não funciona mais. E na Terra regenerada, muito menos. Eu falo que não funciona para pequenas bolhas de luz, onde as pessoas são conscientes disso. A conversão através do convencimento existe ainda em muitos e muitos lugares. Aqui na Essencial não existe, e nunca existirá, um convencer alguém. Converter alguém através do plá. Tudo que eu estou falando aqui, eu sempre falo isso, mesmo nos atendimentos físicos, mesmo nos tratamentos espirituais que a gente encontra, eu falo assim: não acredita em uma palavra do que eu estou falando. Sinta no seu coração. Se aquilo fizer sentido para você, que assim seja, e mesmo de uma entidade, se aquilo fizer sentido, se bater no seu coração, vai, absorve, compreende e age. Se aquilo não fizer sentido, existem duas hipóteses. Ou você está negando, tá? Porque, né, negando assim, a entidade, não é a Carolina que falou, é a entidade. A entidade é um ser que olha da montanha e você é uma formiguinha. Tá lá no coisa. E a entidade está falando: vira para a direita porque você vai cair no buraco. A entidade está vendo lá da montanha. E aí você fala: não bateu no meu coração. Aí você vai e cai no buraco. Porque você está negando devido a problemas emocionais, psicológicos, kármicos, físicos, por rebeldia, por uma série de coisas. E isso acontece, eu estou aqui olhando a Simone Valvassori, que se doa todas as semanas num centro de Umbanda, que as pessoas vão lá e jogam nas entidades os seus problemas para as entidades resolverem, ao invés de se converterem, ao invés de transformarem. E aí depois, muitos saem dos atendimentos, e a argumentação de médiuns como nós que trabalhamos, que as pessoas ouvem e falam: ou então trata a entidade como amiguetes, né? Eu lembro muito de que eu estava uma vez incorporada e uma parte do meu cérebro realmente consciente, e a entidade, a pessoa veio pedir conselho amoroso, que a entidade olhou assim e fez a pessoa raciocinar de uma outra forma. Não falou não, sim, mas ela fez raciocinar de outra forma. E essa pessoa que estava na frente, ela começou a conversar com a entidade como se fosse amiga do colégio. Ah, não é assim. Não, porque não sei o quê, porque ele fez isso para mim, porque não sei o que. Gente, você está falando com uma entidade. Você está falando com alguém e é um espírito que está fora do corpo. Um espírito que, não vou falar nem de superluz, um espírito que já está fora do corpo, ele já tem mais visão que você. Ele pode ser o seu pai, sua avó que morreu. Ele já tem maior visão. Agora, imagine uma entidade. Não adianta. É um processo de que existe a informação, mas você que tem que lidar com isso. Que é a necessidade da conversão através da energia que bate no seu coração. E existe
aquelas pessoas que não querem né, que se converter, não querem, além de não aceitar, né, que a gente já está falando assim, ela não está no momento. Isso Dom Inácio me explicou muito fortemente. Ele falou assim, filha, existem trabalhos que fazemos que não é para essa vida. A gente faz o trabalho, vai passar energia, a pessoa vai negar, a pessoa vai cair em erro várias vezes de novo, mas tudo bem. Aí vai parecer que não deu certo. Ele falou assim: não pense assim. Deu certo, porque isso vai ser para as próximas vidas, nem para a próxima. E aí eu fiquei meio pensativa e ele me explicou mais em detalhe. Ele falou assim: vamos imaginar um serial killer, ok? Uma pessoa que mata em série, que assassina em série. Na próxima vida, ele não vai vir uma pessoa que quer fazer um processo de autoconhecimento, que vai fazer essência whey, que vai. Não. Ele vai vir aquele marido que bebe e bate na mulher. Na outra vida, ele vai vir como alcoólatra. Ele vai deixar de bater na mulher, mas ele vai vir como alcoólatra. Na próxima vida, ele vem com um monte de doença e aí começa um processo de conversão através da dor. Próxima vida, e aí ele começa a entrar em contato com fé. E tudo isso, todos os períodos de todas as encarnações, vai estimulando a fé. A fé de diversas maneiras. A fé que é a força de vontade, que é muito bem descrita no livro Cartas de Cristo, que é a força que você tem de vontade, a força do experimentar. E eu estava com a Miriam essa semana junto com as crianças e a gente fez, ela pintou a sola dos pés das crianças para fazer um desenho de Páscoa. E aí ela falou, eu vou só tirar o excesso de tinta e não vou dar banho, não vou lavar. Eu falei, por quê? Ela falou, porque a criança tem que sentir a textura. Ela tem que sentir a tinta no pé, ela tem que sentir como que é. Isso para criança pequena, isso é muito, muito válido, porque nós todos aqui tivemos que sentir o sabor do limão pela primeira vez, tivemos que sentir o que é a areia, tivemos que sentir. Então isso, numa encarnação, e a gente tem várias, a gente vai sentindo, vai testando. Então, às vezes, quando acontece numa entidade passar uma verdade para você, e você está negando, atenção. Às vezes você não está pronto para ouvir e para se transformar agora. E não tem problema, ninguém está aqui para te julgar. Mas saiba que isso você vai agradecer essa entidade lá na frente, ou nessa vida ou nas próximas. Tem muita gente que fala assim, e essas pessoas mais velhas que fazem faculdade com 75 anos, 80, mas para que fazer faculdade? Às vezes está sendo intuído para a próxima vida. Porque a pessoa fez direito, na próxima vida ela vai ter mais facilidades. Ela aprendeu música com 75 anos, 80, ou a pintar, isso vai servir na próxima vida. Então, assim, é muito interessante como tudo isso vale. O Kardec mesmo, ele era um druida. E depois ele foi ser Kardec. Ele precisou da encarnação como druida. Senão, ele quer contato com o mundo espiritual, tudo aquilo que os druidas são, os celtas, os druidas. Senão ele não poderia fazer um trabalho espiritual com espíritos, com fenômenos. O perispírito dele, e ele como mente, ser, ele já estava meio acostumado com isso. E isso é um exercício que a gente vem fazendo. É uma conversão através da fé. Que aqui você pega os seus valores mundanos, egóicos, que está aqui no livro, e vai transformando para o valor espiritual. Lembrando que tudo é espiritual. Você fala assim, cara, tudo é espiritual? Sim, eu vou pegar aqui minha garrafa. Essa garrafa, se você ver no livro também, Cartas de Cristo, maravilhoso, é uma condensação de átomos, e a física quântica explica isso também, né, gente? Uma condensação de átomos que faz a matéria. Não tem um princípio inteligente, e vai. Um cristal já é um ser que não é ainda com o princípio inteligente de raciocínio, mas ele vai evoluir. Então, isso aqui não evolui, porque isso é matéria, isso é uma condensação de átomos. E aí já começa os estudos e os filmes a passarem isso. Então, isso é muito, muito interessante que a gente entenda. Tudo é um processo. Existem tratamentos
E assim, na medicina espiritual, em medicina, né? Não é ilegal, não existe ninguém aqui que faz medicina ilegal espiritual. Quando a gente fala medicina espiritual, é a arte da energia para equilíbrio do espírito, porque o médico da Terra, ele trata o corpo. E nós, através da fé, da oração, da imposição de mãos, que é já comprovada por faculdades como a Unicamp, a USP, até faculdades dos Estados Unidos, a emissão energética, até para a transformação da água, é comprovada cientificamente. Então, a gente acredita que isso equilibra o espírito e o espírito vai fazer com que chegue no perispírito, onde estão registradas todas as suas informações emocionais e psicológicas de todas as suas vidas, para depois chegar do seu corpo. Desde uma unha fraca até um câncer, existe uma razão espiritual. E é isso que aqui se faz energeticamente, né? Se faz um screening, um PET scan, né? Um raio-x do seu perispírito, se analisa energeticamente, não eu, as entidades, tá? Eu sou exatamente um instrumento, um corpo que está à disposição das entidades para um fluido ectoplasmático e para manifestações através do meu aparelho. As entidades analisam o perispírito, veem os traumas, veem o que aconteceu na vida passada, está tudo registrado no perispírito. E isso é uma das coisas que a gente vai falar mais para frente. Eu quero muito estudar mais sobre o perispírito. O perispírito, tem um livro gigante sobre o perispírito, é o grande segredo do sucesso. É ali que estão registradas. Não é na mente, é no perispírito. O perispírito aciona a mente. Então, isso é uma das coisas que a gente precisa, aos poucos, entender. Para a gente entender o que se passa na medicina espiritual, tá? Que tem que ser totalmente gratuita, porque ela é energética. Porque a partir do momento que você vende a energia, passa a ser magia. Magia de diferentes frentes. E aí podem ter variantes com o dinheiro, que é uma condensação energética de átomos. O dinheiro é uma energia que pode ser revertido por uma polaridade negativa, positiva, influenciada pelo ego de pessoas não perfeitas, vamos dizer assim, não elevadas. É papo intelectual de espiritualidade? É. Mas o que a gente está falando aqui é você, desde a sua primeira encarnação, você tinha um monte de valores mundanos, que são materiais. Aos poucos, você é convidado em muitas encarnações para você realmente entrar em contato mais com o seu espírito, servir o seu espírito para que ele possa evoluir, sentir e depois chegar ao ponto de ajudar outros espíritos encarnados e desencarnados a viverem melhor, porque se nós somos um, podemos ter a unidade da luz, do bem-estar e da força energética de elevação para todo mundo estar bem e feliz. Entenderam como é que funciona o percurso? É um pouquinho por aí. E isso é uma frase desse livro aqui que eu estou lendo que eu achei muito interessante. Você traz consigo mesmo, como médium e como espírito, muitas coisas que você mesmo vai ter que lidar com você. Para pensar tudo aquilo que você tem que lidar. E não o que os outros fizeram para você. Quem é você? Esse é o processo do seu autoconhecimento. Eu sou esse espírito, eu penso assim, eu raciocino assim. Então você está trazendo uma carga. Ao longo do tempo, você vai experimentando, vai encontrando pessoas, vai sentindo, vai pondo a tinta no pé, vai sentindo a textura e vai se transformando através de contatos espirituais, que não quer dizer religiosos. Não quer dizer religiosos. O contato espiritual, às vezes, vem daquele olhar, e está no filme de Profecia Celestina isso, de um olhar e de um calor, de um interesse por uma pessoa. E essa empatia que nós chamamos é uma troca energética que se dá. Então, tudo isso é sensação, é espírito. Então, a gente vai vivendo isso cada vez mais. São muitas fontes bibliográficas. O objetivo de cada um de vocês é que vocês sempre entrem em contato com estudos e com coisas boas, né? E eu vou finalizar esse assunto com uma cena que aconteceu no meu quarto essa semana, muito linda, quando eu fiquei vendo nas madrugadas aqui, antes de dormir, todo elenco não, três atores do The Chosen no Brasil,
na série The Chosen, que eu amo muito. E o Instagram do The Chosen bateu 1 milhão de seguidores. E depois saiu no jornal que o The Chosen é traduzido em não sei em quantas línguas, mas já atingiu 200 mil pessoas que assistiram The Chosen. Depois que eu li isso, antes de dormir, um espírito chegou para mim e falou assim: filha, a luz conseguiu atingir 200 milhões de pessoas. Tocar no coração ou passar a imagem, porque o filme e o seriado são energias. Você está assistindo, você está entrando em contato. Lembra do Nosso Lar que eu falei que você foi na sala de cinema e você foi tratado? Todo mundo foi tratado? Tinha equipe espiritual ali para tratar todo mundo? O The Chosen é a mesma coisa. São 200 milhões. Se a gente consumir cada vez mais livros, séries, fazer atividades na natureza, atividades do bem, que seja ir num restaurante com uma comida boa, gente. Isso é uma experiência espiritual. Você está inserindo no seu corpo. Faz com que a gente vibre o bem. Se una no bem e esse mundo vai ser realmente melhor e uma terra regenerada, como estamos todos trabalhando aqui, na Essential Way, para que seja a terra regenerada, que é o próximo livro da Joana d'Arc. Ok? Em breve, na Amazon e em muitos outros lugares.